Nós somos Iris e Joy e estamos viajando de bicicleta desde 2017. Chegamos pedalando até o segundo maior sítio arqueológico do Brasil, no interior do Pernambuco. E hoje vai ser um dia inteirinho de trilhas aqui no Vale do Catimbau, no Parque do Catimbau. E vai ter muita aventura, muita coisa legal. O que vai ter hoje, Iris? Agora pela manhã a gente tá indo ver as pinturas rupestres. Gente, eu nunca vi pintura rupestre, eu acho, na minha vida. Se eu vi, eu não enxerguei. Aqui no Parque do Catimbau tem pinturas rupestres desde 1000 e poucos anos até 6000 anos, gente. E ontem a gente já fez uma trilha aqui pelo vale, a gente viu Lapiás, a gente subiu nas torres. Foi um dia muito bonito, foi um entardecer muito bonito. A paisagem era exuberante, era uma imensidão, era uma plenitude da natureza, que eu acredito que a gente vai seguir vendo nesse vale todo por aqui, e a gente vai te levar com a gente. Mas não vai ser só pintura rupestre hoje não, tem mais. Então você se liga aí, que vai ser da hora. Bora! Gente, hoje a gente está fazendo, nesse momento, a gente está chegando na Loca das Cinzas, uma das trilhas principais aqui do Parque Nacional, um sítio arqueológico. Vamos botar o povo para andar. Vamos nessa, que hoje tem chão pra gente aí. Só para você ter uma ideia dessa trilha que a gente vai fazer hoje, o Parque do Catimbau é o segundo sítio arqueológico mais importante do Brasil. Então tem registros aí que remontam à história dos povos originários brasileiros, de muito tempo atrás. Então, vamos ver o que tem aí, né? Por conta do clima semiárido por aqui, as plantas desenvolveram e se adaptaram para poder se proteger do sol, que é muito quente. Então, várias folhas ou elas se fecham ou elas ficam para baixo, elas vão dando um jeito delas de sobreviverem a esse meio que elas estão inseridas, né? Tanto que muitas delas têm espinhos, guardam água dentro de si. Então é muito interessante ver como que a natureza se formou. Porque assim, é óbvio que não é a planta que se modifica, mas pelo que a gente já sabe até hoje, aquelas que nasceram com uma característica mais bem adaptada ao ambiente, acaba sobrevivendo, se reproduz e assim passa adiante aí os seus genes para poder povoar o local com plantas mais bem adaptadas. Gente, olha que linda essa flor. E não é um espinhozinho que faz esse barulho? É o espinho. Eu achava que era porque tinha água dentro. Era o espinho. Eu posso fazer também? Pode. Ai, meu Deus. Que loucura! Que legal! Francisco. Non, pas pour moi. É exatamente isso. C'est seulement pour les gens. É esse som. Moins de... A gente acha que o facheiro, ele é suculento, plus né? que 40 ans. Eu já morei numa casa de taipa que tinha mais de 100 anos, que era feita com a madeira do facheiro. Isso é uma madeira. Você tirar ele aqui, descascar ele, deixar ele secar, uma madeira. Era uma casa que, quando tava sol muito quente, dentro tava bem geladinho. Porque ela transpira, ela absorve o frio da noite, a frieza da noite. Esse aqui é o sítio arqueológico Loca das Cinzas. Ele vem de uma cultura de povos do Agreste. Eles eram coletores caçadores, eles migravam, né? Eles passavam por aqui, eles não moravam aqui. Essas pinturas aí, ela tem a datação de 2300 a 3000. Isso que eu vou falar, gente, é suposição, tá? Uma data dessa a gente não tem nem como imaginar, né, ter noção do que acontecia, do que eles faziam naquela época, né? Essa figura aqui em específico, eles estimam que seja uma cena de sexo. Ela foi encontrada em outros lugares, né, como na Serra da Capivara. Na Serra da Capivara, a mesma turma, eram os mesmos nômades, né? Passavam por lá e vinham para cá também, passavam por aqui.
Era a rota deles, né? Esse aqui é engraçado, que é essa cena aqui, ó. Um homem em pé com a mão estirada e um outro como se estivesse sendo arremessado, empurrado por ele, né? E aqui tem como se fosse um outro de cabeça para baixo. Dizem os mais antigos aqui que aconteciam lá no santuário alguns rituais de passagem, né? Que eram feitos pelos índios, né? Nativos daqui. E essas gravuras foram feitas por esses nômades que eram os povos originários, né? Esses pigmentos usados nessas gravuras, nas pinturas, eram usado o ocre, né? Que é o óxido de ferro, que é bem presente aqui. A gente vê algumas rochas soltas, né? Que é ferro puro, né? Tem esse óxido de ferro muito presente. A gente tem muito ferro aqui presente nessas rochas. Então eles pegavam essas rochas, em alguns lugares aqui a gente vai ver, tem uns buraquinhos que eles usavam como um pilão, eles soltavam essas pedrinhas dentro e maceravam, né, com outra ferramenta, para fazer um pó, né, fabricavam um pó ali, né? E esse pó eles misturavam com seiva de algumas plantas, com gordura animal, né? Eles usavam algum líquido para formar esse pigmento. Aqui, nessa época, era muito rico de água, né? A gente tem cachoeiras aqui perenes, na época da chuva. Nessa época, as cachoeiras eram 24 horas, tinham rios aqui, então tinha água, né? Tinha uma mudança de água. Aqui tem algumas pinturas que relatam também alguns animais, como o veado catingueiro, que é da nossa caatinga, né? Que está entrando em extinção. Então tinha muitos animais desses aqui, né? Então eles tinham caça, tinha água e tinha abrigo. Né, que aqui tem muita caverna, aqui tem mais de 1.800 cavernas, né, muitas cavernas, 130 delas foram catalogadas como cavernas cemitérios. Então existiam alguns povos aqui, esses aqui foram os mais antigos, mas tem alguns povos mais recentes, que é outro sítio arqueológico que a gente vai ver, né, é uma outra cultura, é uma outra linguagem, né, e eles sim moraram aqui. Então, esses aqui, no caso, eles passavam um tempo, dizem até que foram encontradas algumas ossadas aqui, perto, na região, que tem traumatismo craniano, devido a talvez confrontos de grupos, né? Chegava um grupo, estava outro aqui e queria usar esse espaço, e quem estava aqui não queria abrir mão, porque era um pedaço que eles queriam usufruir por mais tempo, e isso acontecia, esses confrontos, né? Eram grupos que costumavam usar essa rota, né? Provavelmente eles usavam essa rota, então quando chegava tinha um lá, eles sabiam que ali tinha um abrigo, que ali tinha comida, sabia já onde tinha tudo, né? Então, ó, aquela galera quer ocupar o espaço ali, por que não? Vamos combater ali e botar eles pra fora. Que da hora, né? Nossa, é muito legal, gente. Imagina nossos ancestrais ali fazendo um picho. Foi muito interessante ficar imaginando como que eles viviam aqui, né? Ô Thiago, pode subir aqui? Pode subir, só não pode tocar nas paredes. Tá. Aqui tá o porquê você não pode vir sem guia visitar aqui o Parque do Catimbau. Porque tem turista sem noção que vai pegar, que já aconteceu inclusive, tirar a lasca das pinturas e vender por aí, vai levar pra casa. E não pode, gente, não pode nem encostar. Mas tem turista que nem eu, que me meti aqui em cima pra querer ver de perto as pinturas. Não tô encostando também, mas eu perguntei pro guia se podia e ele deixou. Eu gostei daqui, acho que eu vou morar aqui, gente. Vai ficar nômade aqui agora? Bom, o que você acha, bem? Fazer umas pinturas aí na parede. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Vários pontinhos. Será que eram as estrelas? Talvez. Eu tô achando muito legal. Então, e diz a teoria, né, quem estuda aqui, que essa parede inteira devia ser pintada, só que ao longo do tempo ela foi se descamando, porque é uma camada em cima de outra, e aí foi perdendo os desenhos ao longo do tempo, né, sobraram esses que a gente tá vendo. Deve ser mó gostosinho morar aqui. Aqui embaixo, aqui na sombra, nas caverninhas, é mó fresquinho e tá mó solzão. Imagina, a galera devia ficar de boa aí, tinha água, tinha comida, acampamento selvagem. Galera, era coragem na bagagem. Não é?
Essa parte aqui com essas serras lembra um pouco alguns trechos da Chapada Diamantina, só que aqui é bem mais seco, 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 seco. O narizinho nosso tá, ó, sequinho. Não tem um, olha isso, ó. Tá livre. O ar bem seco aqui. E a gente tá sentindo vários cheiros também, assim, nossa, uma experiência sensorial. Tem muita gente da... Então eu vou desmaiar, tá? Com certeza, tá bom? Mas hoje tá muito. É bom que eu já tô... Pra vocês verem, né, que a diferença daquelas pinturas de lá para essa daqui, né? Essa daqui você não vê muita coerência como tem na outra, né? Que relata um pouco a representação corresponde ao que nós conhecemos dos objetos. Isso. Aqui pode ser um tipo de linguagem, pode ser um tipo de contagem. Tem gente que estima que pode ser até contagem de plantações mesmo, né? Que na época essas pinturas aqui tem a data de 1800 a 2000, são mais recentes do que aquela, e já existia a agricultura, né? Esse movimento, né? A gente não tem como afirmar nada, né? Mas você vê que é muito diferente daquele outro lá, né? Então, se a gente for pensar que é de 1800, seria como 300 anos antes de chegarem os brancos aqui na nossa terra? Tem 500 anos só que os brancos invadiram 1300, né? Então seriam que 200 anos depois de Cristo? Sim, mais ou menos. Isso, seria isso. Seria o que estava acontecendo aqui na época de Cristo. Isso, exatamente. Para você ver, né? Eu tenho essa terra aqui como uma terra muito sagrada. Eu vejo o tempo que já tinha movimento humano aqui. Né? Essas daqui são mais recentes, aquelas lá são mais antigas. Aquelas lá são da pré-história, né? Da era pagã. Então, lá da outra caverna eram pré-históricos? Também. Sim. A gente pensa numa linguagem, enquanto mais antiga, uma linguagem mais arcaica, né? Então lá é mais antigo, mas você tem mais coerência naquilo que está escrito na pedra. Né? A narrativa da história. Tem uma representação aqui é mais visual recente. que corresponde ao que a gente conhece dos objetos. Então a cena de sexo, você vê lá o homem e a mulher. Aqui a gente estava falando que esse bonequinho aqui, que provavelmente representa um humano, que a gente estudou isso. As crianças mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, fazem ainda quando desenham adultos, gente, dessa maneira. Então o que a gente imagina é uma diferença entre os povos. Sim. Não necessariamente ligada à temporalidade. Aí vem aquele questionamento também, né? A diferença dos povos e a sabedoria devido ao deslocamento. A relação que eles tinham com a natureza também. Isso, o que eles aprendiam com esse deslocamento. Os nômades, né? Vinham migrando. Então tem esse lance até hoje, né? A gente viaja para aprender outras culturas, né? Aprofundar mais os nossos conhecimentos com outros povos. Então isso soma, né? E está retratado isso nas pinturas, né? Esses nasceram provavelmente aqui, né? Vieram de heranças, então eles não tiveram tanta cultura como esses que migravam, né? Passavam em outros pontos, migravam, aprendiam talvez culturas diferentes, né, de outros povos que eles encontravam, talvez em confronto com outros povos, e eles sabiam talvez se expressar melhor, sabiam se comunicar melhor, né? Tá retratado isso na parede lá, né, nas pinturas, né? Você olha isso, é um formato de dedinho mesmo. mesmo. Com o secretário lá, se tiver fechado, pensa, um dedinho de uma outra pessoa. Tá lá, 1800 anos atrás. Uma mulher datando cerca de 6.000 anos, uma ossada de uma mulher que tá lá no museu. Agora a gente já tá voltando lá pra vila de Catimbau, né, pra gente poder almoçar. Que de tarde a gente vai fazer uma trilha que pareceu assim muito legal, só o nome já é interessante, né? Que é a gente vai visitar o sítio do Homem Sem Cabeça. Que diz que é um babado nas pinturas. Treta pré-histórica. Ah, e também sabe o que a gente vai ver? Você dando like nesse vídeo. Olha aí, e verificando se você é inscrito, sabia? Porque às vezes você acha que você já se inscreveu, quando vê não tá inscrito ainda e tá perdendo de ver todos os próximos vídeos da nossa aventura de viagem de bicicleta pelo Brasil.
garantir a força para a próxima trilha. Já estamos saindo aqui do hostel, que fica praticamente na rua da pracinha, que é de onde saem todos os passeios aqui pro Vale do Catimbau, todas as trilhas, né? E é importante dizer que as trilhas aqui geralmente são feitas por quem vem para cá já com seus próprios carros, porque os guias geralmente não têm condução, né? Não é tipo, não tem uma van que leva os turistas, não tem um carro que leva os turistas, então geralmente quem vem para cá já vem com o próprio carro. Quem não vem com o próprio carro pode ter a opção também de contratar mototáxis, que é aqui na pracinha também, então é bem pertinho. Ou você se junta com um grupo e vai de carona, que é o que a gente está fazendo aqui. Surgiu a oportunidade, a galera também, né, botou fé. E estamos indo para mais uma trilha. Gente, isso aqui é a Pedra da Igrejinha, é um monumento bem conhecido aqui no Vale do Catimbau. Quem veio aqui no Vale do Catimbau e não conheceu a Pedra da Igrejinha, não veio no Catimbau, tá? Caraca, pode crer. Nossa, ela tá rachada ali no meio, né? Que viagem, é grandão. De longe não dá pra perceber que é massivo assim, mas chega aqui perto é uma pedrona mesmo. E ao mesmo tempo parece tão frágil, né? É. Eu não vou encostar não, vai que... Vai que é na sua vez, Vai né? que é a minha vez. Que cai o trem. Lugar louco. Essa serra aqui, se esperasse aqui, a gente tava do outro lado, embaixo. Cheio de cabra. Estamos aqui chegando na trilha do Chapadão, né? Com essa vista de começo, né? Já de cara com uma vista dessa. A gente tá só no comecinho, a gente vai dar uma voltinha por aqui, vai conhecer os Homens Sem Cabeça, que é um sítio arqueológico que a gente tem aqui. E de lá a gente segue pro Mirante do Chapadão para fazer um sonzinho e curtir o pôr do sol num lugar bem bonitinho. A gente está numa época do ano que já era para estar bem seca, mas tem chovido por conta, né, das mudanças climáticas aí que a gente está passando no nosso planeta. Então tá tudo ainda bem verdinho e tal, e o sol, disseram para nós que ainda não está tão quente. Falaram que o sol fica muito mais quente na época da seca. Mas hoje a gente mediu a temperatura e tava dando 42 graus. Pouquinho, né? Gostoso, verãozinho gostoso, assim. E vale deixar aqui a dica, então, né? Pra quem quer vir aqui conhecer esse lugar, venha protegido do sol, manga longa, chapéu, protetor solar. Não faça como eles que veio de blusinha aqui, limpinha, né? Que tá arriscando ficar com uma queimadura gostosa amanhã. Eu tô aceitando as consequências das minhas ações. Ai, ai. Vamos pensar um pouco como eles pensavam, né? Tentar pelo menos... Isso aqui já era um roteiro de passagem, então ele usou uma pedra que está lascada no meio, né? Ela tem uma fissura no meio, ele separou dois povos, né? Ele fez ali um povo menorzinho, outro maior, talvez um líder ali no meio. Ele retratou bem que era uma cena de combate, que ele botou algumas armas na mão de alguns homens, né? São homens porque tá bem retratado ali, né? O falo, né? O órgão genital deles, né? Então ele retratou bem que eram homens, não eram povos, eram homens que entravam em confronto. E ele fez esse detalhe dos sem cabeça, né? Que eram
perdiam a cabeça mesmo. Caraca. Da hora. Mandacaru gigante. Nossa! Naquela pedra quando eu vi aqui. Que bom que a gente veio, né? Nossa, que bom que a gente veio. Que lugar magnífico. É assim que acontece, às vezes a gente acha que vai pra um lugar e vai pra outro. E aí é ainda mais legal do que a gente esperava. Deixar a vida surpreender a gente, né? De vez em quando. E agora a gente vai pegar, sabe o quê? Um pôr do sol magnífico. E vamos compartilhar com você. Gente, muito obrigada por esses 2 dias. Muita coisa boa pra vocês aí no país. Os guias aqui, ó, do guia de montanha, excelentes, fizeram um show pra nós hoje de lá, foi muito massa. Gratidão, velho, pra você. Muito obrigada. Gratidão pelo registro. Essa corzinha aqui de fundo já deve estar te dando uma ideia de onde que a gente tá, né? Pra finalizar essa trip, né? Você acertou. A gente tá tomando um açaí. E esse açaí é um oferecimento para todos os apoiantes aqui do canal, tanto no clube de membros do próprio YouTube, quanto no nosso financiamento coletivo no Apoia-se. Vocês são muito legais e possibilitam que a gente tenha uma vivência mais interessante, com um pouco mais de conforto e mais dignidade, gente. Valeu mesmo, de coração. E se você quer também apoiar a Coragem na Bagagem, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. E a gente quer agradecer também aos guias da agência Guia de Montanha, que nos guiou nesses dias aí, passou muitas informações, foram super pacientes com a gente, né? Solícitos, bem dispostos. E agradecer também a Lara do Hostel Catimbau, que nos acolheu aqui em Catimbau. E se você gostou do que você viu nesse vídeo aqui, venha para Catimbau, venha conhecer o Vale, porque tá começando o turismo ainda aqui, ainda tá bem cru, mas as pessoas estão muito dispostas, estão querendo que as pessoas venham, então venham visitar. Esse nosso vídeo é pra chamar mesmo. E aqui você vai encontrar coisas muito legais. Tipo esse açaizão. E tipo tudo que a gente mostra pra você aqui, né? Bora, eles desliga esse vídeo, eu tô com muita fome. Bora, vamos bater essa colherzinha. Bora. Valeu, galera. Obrigada por estar aqui com a gente. É. E a gente quer agradecer também aos guias do Guia de Montanha que fizeram todos esses... Eu tenho que passar na nariz.